pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Vocês já repararam que no brasão de armas da República, ou também conhecido como brasão nacional, nós temos dois ramos. De um lado nós temos um ramo de café e do outro nós temos um ramo de tabaco. Esse simbolismo foi herdado da bandeira imperial. Ela foi criada após o 7 de setembro de 1822 e nela nós temos como suporte um ramo de café e um ramo de tabaco, que na época eram os principais produtos de exportação do Brasil. Então é sobre isso que o vídeo vai tratar, sobre como que esses dois produtos influíram na nossa história, a história deles e a nossa história do Brasil. Mas antes disso, antes de eu contar toda essa história para vocês, eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês verem se vocês estão inscritos. Quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Quem já é inscrito, verifica se o YouTube não desinscreveu vocês. Dá uma olhadinha no sininho se está ativado para receber notificações do canal. E quem quiser colaborar pode se tornar membro do canal ou então simplesmente comenta esse vídeo, compartilha, curte. Obrigado. Tanto o tabaco quanto o café, eles foram os principais produtos de exportação do Brasil na época, principalmente do Império. Por isso que foi decidido colocá-los como símbolos nacionais. Na época do Brasil Império, a nossa economia, ela dependia muito, como disse o Maurício Torres Assunção no seu romance Cafeína, na sofreguidão do mundo por um cigarro e um cafezinho. O uso do tabaco ele está presente na história da sociedade internacional, pelo menos a partir do século XV. E durante um longo tempo ele foi consumido de formas diferentes. Acredita-se que a origem do tabaco seja nos Andes bolivianos, onde durante muito tempo ele já era usado pelos indígenas. Foi devido à migração dos índios que a planta chegou aqui ao Brasil. O tabaco, ele inicialmente tinha caráter sagrado e era utilizado em rituais ou para fins medicinais. O seu uso se dava de diferentes formas. Ele podia ser bebido, comido, mascado ou aspirado, mas a forma principal dele, obviamente, era fumado, né? Era o fumo. Os europeus eles vão ter contato com o fumo, né, com o tabaco, em 1492, né, quando Colombo chega à América e os europeus passam então a conhecer o hábito indígena de fumar. Em 1561, havia em Portugal um embaixador francês de nome Jean Nicot, que vai derivar daí a palavra nicotina. O Jean Nicot em Portugal ele vai ter contato com o fumo aspirado em pó, que é o rapé. E ele vai achar que o uso do rapé diminui as suas enxaquecas. Como ele sabia que a rainha da França, Catarina de Médicis, também tinha enxaqueca, ele manda o rapé para a França, para a rainha. Então ele manda em pó e algumas sementes. Com o sucesso desse tratamento, né, por meio do uso do rapé, ele acaba se popularizando na França. Na Inglaterra vai ser o Sir Francis Drake o responsável pela introdução do tabaco na Inglaterra em 1585. Isso eu estou falando especificamente do tabaco, tá legal? Porque assim, fumava-se outras coisas, como a cannabis, conhecido popularmente como maconha, que já era conhecido na Ásia e da Ásia chegou ao Oriente Médio e à Europa muito antes, né? Você vai ter, por exemplo, descobertas recentes que mostram que o Shakespeare, né, no cachimbo dele, havia um pouquinho de maconha, né? Provavelmente dessa leva aí que veio. Inclusive ele tem 2 sonetos que ele fala sobre maconha. Então eu estou falando especificamente do tabaco, da chegada do tabaco. Havia outras coisas que se era fumado um pouquinho antes. Já utilizada pelos povos indígenas do Brasil desde antes da chegada dos europeus, com o início da colonização portuguesa,
a planta do tabaco começou a ser cultivada pelos colonos portugueses e seus descendentes. Inicialmente, a região produtora do tabaco no Brasil vai ser a região compreendida entre Salvador e o Recife. Em 1674, o governo colonial português ele institui o monopólio estatal sobre a comercialização do tabaco. Ou seja, determinado tipo de tabaco ele só podia ser vendido para o próprio governo português. E esse é que fazia a exportação e a venda do produto na Europa. Ou seja, ele dominava, né, o processo dessa venda para fora do Brasil. A partir de meados do século XIX, as mais importantes regiões produtoras no Brasil passaram a ser a Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Com a vinda dos escravizados africanos para a América e a subsequente criação das religiões de matriz africana, o tabaco é incorporado aos rituais. Ao mesmo tempo, esse tabaco do Brasil acaba indo parar na África. Por quê? Porque ele era usado para compra dos escravizados. O hábito de fumar o tabaco, ele também virou moda. E uma forma de ostentar aparece na Espanha, sob a forma de você fumar charuto. A prática do fumo ela foi levada para diversos continentes e somente por volta de 1840 começam os relatos do uso do cigarro. Nesse ponto, a finalidade terapêutica original, lá do Nicole, para acabar com a enxaqueca, que era inicialmente atribuído às propriedades do tabaco, ela já tinha perdido o seu lugar simplesmente pelo prazer e pelo vício. Né? Então, as propriedades terapêuticas do cigarro começam a ser já postas em dúvida. O Brasil, atualmente, ele continua sendo um dos maiores exportadores do produto, ocupando o segundo lugar no mundo. Agora a gente vai ao café, ao cafezinho. A história do café no Brasil passa pela mão de dois povos que tentaram nos colonizar, os franceses e os holandeses. Foi a nossa vingança contra eles. Mas antes disso, os primeiros povos a fazer uso do café, a fazer café, a experimentar o café, foram os árabes, em meados do século XV. Já os primeiros europeus a cultivar a espécie Coffea arábica foram os holandeses na Indonésia a partir de 1690. Em 1706, um exemplar desse café foi parar no Jardim Botânico de Amsterdã. E quando ele deu frutos, o governo holandês deu uma das mudas para o rei da França de presente. Do mesmo jeito que chegou a Paris e foi plantado no Jardim das Plantas, ele também chegou à América. Os holandeses eles trouxeram o café para a Guiana Holandesa, o atual Suriname. E de lá ele chegou até a vizinha Guiana Francesa. E como que ele chegou aqui no Brasil? Agora, então, nós entramos numa figura lendária, a do Francisco de Melo Palheta. O Palheta, ele era filho de um militar português e teria nascido no Brasil por volta de 1670. Em 1727, o governador do Maranhão e Grão-Pará, o João Maria Gama, nomeou o Francisco Palheta como comandante de uma missão na fronteira do Brasil com a Guiana. Lembra que eu contei num vídeo sobre os franceses no Brasil, que vocês podem assistir aqui, que os franceses tentaram se estabelecer no Maranhão, não conseguiram, e do Maranhão eles partiram lá para a Guiana? Pois é. O Brasil e a Guiana francesa, eles estavam com problemas territoriais, de fronteira. E o governador então mandou Palheta para negociar a questão das fronteiras. Nós devemos lembrar que nessa época não havia comércio entre o Brasil e a Guiana. Nas instruções do governador João da Maria Gama, para o Palheta, ele diz exatamente o seguinte: se acaso entrar em quintal, jardim ou roça,
onde houver café com pretexto de provar alguma fruta, verá se pode esconder algum par de grãos com todo o disfarce e com toda a cautela. Bom, o Palheta, na exemplificação melhor daquela frase, daquela expressão missão dada é missão cumprida, ele não traz um grãozinho só, ele traz 1000 sementes e 4 mudas de café. Esse café, então, essas mudas e as sementes é dividida entre os agricultores de Belém do Pará. É engraçado, né? Quando a gente fala de café, a maior parte lembra de São Paulo, mas ela não entrou por São Paulo, entrou lá pelo norte, lá por cima, lá por Belém do Pará. Belém do Pará foi o primeiro lugar a se plantar café no Brasil. E lá que se deu origem à cafeicultura brasileira. Existe uma lenda, mas que é isso, é folclore, é lenda, que na realidade a esposa do governador da Guiana e o Palheta teriam tido um caso e aí ela teria dado a planta para ele. Mas isso não há prova nenhuma, né, a não ser essa questão da falação do povo mesmo. Não tem prova de que foi por causa de um caso de amor que o café acabou chegando no Brasil. O café ele se deu bem inicialmente no Pará e em 1731 ele já era plantado em vários locais próximos de Belém. Em 1732 foi feita a primeira exportação. 7 libras de café, pouco mais de 3 quilos, foram enviados para Portugal, pelo barco Santa Maria. 2 anos depois, a exportação chegava a 3.000 toneladas, mas isso não estava compensando muito, né? Você ainda tinha a cultura da cana-de-açúcar, que apesar de não lucrar tanto, ainda estava lucrando muito mais que o café lá na região norte e nordeste. E então, em 1735, a Câmara Municipal de Belém ela solicita para o rei de Portugal medidas protecionistas para o preço do café, alegando que já estava gente abandonando a colheita porque não estava compensando vender o café para Portugal. Em 1748, existiam cerca de 17.000 pés de café em todo o Pará. Em 1749, a exportação já atingia 4.835 arrobas. Do Pará, o café chega no Maranhão, onde não se desenvolve. No Piauí, também não tem muito grande interesse. Entretanto, um lugar onde ele vai se dar bem e vai começar a render bastante plantação é no Ceará. Em 1747, Furna Uchoa plantou na Serra da Meruoca 2 cafeeiros obtidos diretamente dos Jardins das Plantas, lá em Paris, dos quais só um se desenvolveu. Essa planta deu origem aos cafezais da região e em 1824 também se iniciou o plantio do café na Serra do Baturité, também no Ceará. Na Bahia, os primeiros cafezais surgiram em 1784 e 1785 em Caravelas. Em 1798, ele foi introduzido em Ilhéus e nesse ano as exportações da Bahia eram de 254 sacas. Em 1774, as primeiras sementes de café foram plantadas em solo goiano. No Espírito Santo, o café chegou por volta de 1811. Em 1760, o café ele chega ao Rio de Janeiro. São plantados 4 pés. Um deles em São Cristóvão, um numa outra propriedade privada e 2 deles em 2 conventos. Um no convento das Freiras lá em Santa Teresa e outro lá nos Barbudinhos ou Barbonos, que é como eram conhecidos os frades franciscanos italianos que ficavam no convento de Nossa Senhora da Oliveira, lá no centro do Rio de Janeiro. Os únicos pés de café que dão florada e frutificam são dos conventos, e é desse pé de café aí que vai ter o início da plantação em território fluminense. Em 1769, o Marquês do Lavradio, Dom Luís de Almeida Portugal, foi nomeado governador do Rio de Janeiro e, graças ao seu interesse pelo café, a cultura se expandiu com rapidez pela região fluminense. Em 1779, o Rio ele já exportava 57 arrobas de café
e em 1820 já passava para 539 mil arrobas, provindas principalmente da região de Paraty, Ilha Grande, Mangaratiba e Cantagalo. O café no Rio de Janeiro, ele seguiu por São Gonçalo, Friburgo, Cantagalo e daí chegou ao Vale do Paraíba. E além, isso por volta de 1780 a 1790. Na região de Campinas, o primeiro cafeiro é plantado em 1797. No Vale do Paraíba, tanto fluminense quanto paulista, que é bem famoso, né, pela riqueza produzida pelo café, nós temos aí uma conjunção de fatores que levaram a isso. As terras, né, a qualidade da terra, a altitude, o clima, isso ajudou muito a aumentar a produtividade do café no começo, pelo menos na plantação da região. Aparentemente, datam de 1787 as primeiras exportações de café de São Paulo, já produzido no Vale e em Ubatuba. O café colhido ao redor da cidade de São Paulo era exportado já em 1795. Datando de 1797, as primeiras exportações pelo Porto de Santos. Antes disso, em 1790, o cafeeiro já era cultivado em Santos e também plantado nas regiões de Jundiaí, Sorocaba, Itu e Porto Feliz. O Vale do Paraíba, entre 1840 e 1870, foi o grande responsável pela maior parte da exportação do café brasileiro, que liderava a produção internacional do café. Esse café, inicialmente, ele era plantado sem muita técnica e sem muito método. Isso é crítica de várias pessoas, inclusive do francês, o Conde de Suzannet, que teve olhando as plantações por volta de 1845. Entre os erros cometidos, o café ele não era plantado tendo o respeito pela curva de nível. Ele era plantado de maneira reta nos topos dos morros, né? Ele era plantado nos morros para deixar o vale livre para outro tipo de plantação, de outros produtos. E o que acontecia? Quando chovia, né, esse morro ele acabava ficando erodido e com isso o solo acabava ficando empobrecido. Por volta de 1870, a produção do Vale do Paraíba ele já começa a entrar em decadência, tanto pelo esgotamento do solo, quanto pela mão de obra, pela falta de mão de obra, uma vez que eles continuavam ainda com a questão de usar mão de obra escravizada, e você já tem as primeiras leis que vão acabar paulatinamente com a escravidão, a primeira do tráfico, que é o fim, né, do tráfico negreiro no Brasil. Enquanto isso, os fazendeiros, principalmente paulistas e até mesmo mineiros, começam a avançar rumo ao oeste paulista, derrubando florestas e criando suas fazendas, e com isso também criando novas cidades. Enquanto as plantações do oeste de São Paulo floresciam, as do Vale, principalmente a do Vale do Paraíba Fluminense, começaram a entrar totalmente em decadência. Aí vai entrar a questão do Cidades Mortas, né, escrito pelo Monteiro Lobato, que conta a respeito dessas cidades que teve um boom no auge do café e depois elas entram em decadência. Com a produção cada vez aumentando, você ainda continua tendo um gargalo para o escoamento dessa produção, que é o meio pelo qual isso é feito. Inicialmente eram carroças, tropas de mulas, mas não está funcionando muito bem. Então começa a se pensar outras maneiras de se dar o escoamento do café para os portos de exportação do produto. Aí surge o que no Brasil? As primeiras ferrovias. A primeira que vai entrar pelo Vale, ainda antes do período de decadência, é a estrada de ferro Dom Pedro II, que depois vai mudar, na época da República, para a estrada de ferro central do Brasil. Quanto às fazendas que estão indo para o oeste paulista, essas também acabam sendo acompanhadas pelas ferrovias. Então você vai ter
a primeira ligação ferroviária entre São Paulo e o Porto de Santos, né, Jundiaí e outras mais cidades, em 1867, pela estrada de ferro São Paulo Railway, ou Santos Jundiaí. Além da Santos Jundiaí, você vai ter várias outras seguindo o rumo do café, né, o caminho do café, que vão ser a Mogiana, a Paulista, a Sorocabana e a Noroeste. O café, ele não obrigava o cafeicultor a ficar 365 dias por ano na fazenda. Então, o cafeicultor, ele vai ter sua casa na cidade e aqueles mais ricos ainda vão ter a sua casa onde? Na corte, lá no Rio de Janeiro. Nós temos que lembrar que nessa época prevalecia no Brasil o voto censitário, ou seja, só poderia ser eleito e só poderia ser eleitor quem tivesse renda e propriedades. Quanto maior a sua renda, mais alto o cargo que você poderia querer se eleger. Então, você poderia muito bem chegar a senador, sendo um cafeicultor com muito dinheiro. Então, lógico que esses cargos eletivos, eles vão ser ocupados em grande parte pelos cafeicultores e outros produtores rurais, mas principalmente pelos cafeicultores. Então, assim, esse dinheiro do café já começa a influir na política e também, não só na política, mas até na nobreza brasileira, né? A gente vai ter a figura do Barão do Café, que vai ter o seu título devido ao dinheiro vindo com o café. Esse dinheiro que começava a circular na mão dos cafeicultores fez com que eles tivessem muito cuidado na hora de casar os seus filhos, né? Então, eles procuravam casar com alguém de tanto ou igual poder quanto eles, né? Então, tanto poder político quanto poder econômico era avaliado na hora desses casamentos, o que acaba criando o que a gente chama de oligarquia cafeeira. São famílias que dominam a cena política e econômica do Brasil durante gerações. Esse poder econômico dos cafeicultores, ele acabou aliado à sua insatisfação com o governo imperial, que não atendia às suas necessidades de empréstimo e investimento, acabou levando à criação do Partido Republicano Paulista, que propunha, entre outras coisas, a autonomia do poder dos estados, que era uma ideia que já era traumática na época do Dom Pedro I e que passa a ser uma pauta desses políticos na época do Dom Pedro II. Eles queriam o quê? A autonomia dos estados como entes federativos, então transformar o Brasil numa federação onde cada província, né, cada estado, gerisse a si próprio. E não como era feito na época do Dom Pedro I e Dom Pedro II, onde havia um estado centralizado. Para você ter um estado, para você ter um país federado, né, com entes da federação se auto-administrando e administrando o Brasil como um todo, você tem que ter um equilíbrio entre todos esses estados, um equilíbrio de poder entre todos esses estados, que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II não viam isso ainda acontecendo no Brasil, e isso vai impactar mais para frente. Ao contrário dos fazendeiros do Vale do Paraíba, os do Oeste Fluminense, eles investiram na contratação de mão de obra livre. Então eles que vão ser um dos primeiros incentivadores da vinda em massa para imigrantes, principalmente italianos, para o Brasil. O problema é que esses cafeicultores eles estavam acostumados a lidar com escravos, não com seres livres. E isso vai causar várias crises. O contrato entre o imigrante e os cafeicultores inicialmente era por parceria. Ou seja, o fazendeiro financiava a vinda do imigrante, ou seja, pagava passagem para o imigrante e para a família, e o transporte do porto até a fazenda. Também dava as ferramentas e os primeiros gêneros alimentícios para a subsistência dessa família. Mas isso tudo era cobrado. Metade do que o parceiro colhia de café
era pago para ele. Então ele recebia por metade da colheita. Entretanto, isso já era descontado tudo que tinha sido gasto com ele. Então muitas vezes a pessoa não recebia nada. E isso foi gerando várias insatisfações, várias fugas, várias rebeliões em fazendas pelo oeste paulista. Com essas crises surge uma outra figura de contrato, que era o colonato, no qual o colono ele era pago para cuidar de um número X de pés de café. Ele tinha também uma terra para cultivar o próprio alimento e ainda podia exportar o alimento que excedesse. Além do pagamento pelos pés de café que ele tinha que cultivar, ele ainda recebia uma porcentagem pelo valor da colheita, e aí ficou mais equilibrado a questão, e isso perdurou até 1960, esse tipo de contrato. Essa colheita do café, ela seguia todo um cronograma. Então vocês imaginam a alegria e o contentamento desses fazendeiros do Vale do Paraíba, que ainda baseava a cultura do café totalmente na mão dos escravizados, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Brasil em 13 de maio de 1888. A colheita do café é feita a partir de maio. Então é junho, julho e agosto a colheita do café. Então você imagina, os cafeicultores que só tinham escravos, eles não tinham quem tirar o pouco ainda que rendia das fazendas dos pés de café. Isso, claro, automaticamente jogou todos esses fazendeiros escravagistas contra a monarquia. O poder econômico e o poder político dos cafeicultores, que já existia durante o Império, entraram pela República, principalmente após a chegada dos primeiros presidentes civis ao cargo. E aí entramos na fase que ficou conhecida como a política do café com leite. Governantes mineiros da oligarquia pecuarista e paulistas da oligarquia do café se revezavam na presidência da República. Mas por que isso era possível, né? E os outros estados? Lembra que eu falei que os partidários da República, né, o Partido Republicano Paulista, depois o Partido Republicano Mineiro e outros, eles eram favoráveis à autonomia dos estados. Isso era brecado pela centralização do poder na época da monarquia. Então, essa autonomia ela é efetivamente alcançada com a Constituição de 1891. E com isso os estados eles passam a se autogovernarem. O problema é que você tem estados mais ricos e estados mais pobres. E aí nós entramos no que se chama política dos governadores. Os estados mais ricos dessa federação eram São Paulo, por causa do café, e Minas, por causa da pecuária, seguidos logo depois pela Bahia, Rio Grande do Sul e por Pernambuco. Então, Minas e São Paulo vão ditar a política durante muitos anos no Brasil. Claro que outras pessoas, além de paulistas e mineiros, vão chegar ao cargo de presidente da República. Porém, quando isso não é uma concessão direta da política do café com leite, esse político que não é nem paulista e nem mineiro, ele está ligado a alguma das duas oligarquias, como é o caso do Washington Luiz, que, apesar de ter nascido em Macaé, ele havia feito toda a sua trajetória política em São Paulo. Ele foi delegado de polícia de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, chegando ao cargo de presidente da República. E estava completamente dentro da oligarquia paulista. O Brasil, ele era muito, se não completamente, mas ele era muito dependente das exportações de café. E ele tinha uma grande dívida externa que era financiado com a venda do produto para o exterior. O que acontece? Em 1929, nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, que vai ter impacto mundial. Além de impactar na queda do preço do café, a renda global ela diminuiu e com isso diminuiu o consumo, inclusive do cafezinho. Para vocês terem uma ideia do impacto, em 1929
Isso computado antes da quebra da bolsa. O Brasil, ele exportou em café 345 milhões de dólares. Um ano depois, essa marca caiu para 180 milhões de dólares. O valor no mercado externo do produto caiu 90% em um ano. Para não haver uma quebradeira geral no Brasil, o que o governo federal, governado por paulistas, fizeram? Eles compraram os estoques do produto e queimaram 90 milhões de sacas. A ideia era diminuir a oferta internacional do produto para ver se o preço subia. Essa crise se abateu fortemente nessa oligarquia do café, que já vinha sendo contestada por diversos outros grupos. Ela já vinha sendo pressionada por diversos grupos urbanos e também pelas outras oligarquias que estavam fora desse arranjo do café com leite. Em meio a todo esse caos econômico, o que aconteceu? A alternância entre São Paulo e Minas Gerais no controle da federação, ela é quebrada pelo presidente Washington Luiz, que ao invés de indicar um candidato mineiro, em alternância, né, São Paulo e Minas, ele indica o Júlio Prestes, que era paulista. A elite mineira rompe com São Paulo e se junta com o Rio Grande do Sul e outros estados da federação e criam a Aliança Liberal, com Getúlio Vargas como candidato a presidente e o vice na chapa, o João Pessoa. O João Pessoa é assassinado. Isso acaba sendo um dos estopins da Revolução de 1930. O Júlio Prestes, ele é eleito, mas aí começa a alegação de fraude, ele não toma posse, o Washington Luiz, ele é deposto, isso abre caminho para a ascensão do Getúlio Vargas ao poder e marca o fim da República do Café com Leite. Mas não marca o fim do café, né? Ainda hoje, o Brasil, ele é o primeiro produtor e o primeiro exportador do produto no mundo. Bom, era essa a história que eu tinha para contar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo, tá legal? Conta aí o que vocês acharam dessa história toda aqui embaixo para mim nos comentários. Um abraço, até mais!